Salve família, sejam mais uma vez bem-vindos a Hyper Content. Eu sou o Felipe Escudeiro, vocês já me conhecem. E no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês porque você só precisa ter 5 calçados. Eu sei que eu não tenho muita moral pra falar, que eu tenho bastante coisa, mas de fato, será que a gente não tem mais coisa do que a gente precisa? Então deixa o like no vídeo, vamos debater esse assunto aqui. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque a gente solta vídeo todo domingo às 15 horas e eu conto com você. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Apesar dessa chamada do vídeo, não é que você precisa ter somente 5 calçados, mas você só precisa de 5 tipos de calçados. Então se você tiver um de cada tipo, você só tiver 5 calçados, você está muito bem servido. E o primeiro tipo de calçado que você precisa é o tênis do dia a dia, cara. É aquele que você vai botar para bater, que combina com a maior parte do seu acervo. Esse, sem dúvida, é o mais importante dos seus calçados. Quando eu falo de tênis do dia a dia, eu no meu acervo tenho algumas opções que eu vou deixar aqui como exemplos. E eu vou aproveitar, vou pegar um ali para mostrar o último desses que eu fiz como aquisição. Eu acredito que a maioria daqui já conhece esse sneaker. Esse é o Puma Speedcat. Esse tênis, na verdade, ele voltou e ele era trend há muitos anos. Eu era moleque. Quem nunca ouviu falar do Puma Ferrari? Pois é. Hoje, ele sem a colaboração, ele é um tênis de suede, lindíssimo, que veio para bater de frente com os sneakers baixos e básicos, como Samba, Special, Gazelle, entre outros. Não posso esquecer do México da ASICS também, que tá um sucesso lá fora. Mas isso não significa que o sneaker do dia a dia precisa ter esse shape, tá? Você também pode substituir o sneaker do dia a dia por um Chuck Taylor, você pode substituir por um Vans Authentic, que eu também uso pra caramba, e o próprio Air Force One. O segundo tipo de calçado que eu te aconselho é uma Heavy Boot, uma bota pesadona. O seu acervo ele tem que ser diversificado e sem dúvidas as peças que são chunk, elas roubam a cena. Todo mundo fica bolado com a proporção dessas peças. E se você tiver artimanha, você consegue usar ela para brincar com as proporções, tanto com o tamanho da calça, com o tamanho da camiseta, e os looks com peças heavy boot ficam muito interessantes. Essa no caso é uma Bottega Veneta, mas essa não é a única opção que você tem de bota pesada. Elas podem ser substituídas pelas Uggs, que são botas também chunk, Moon Boots, as próprias Yellow Boots da Timberland e também as Combat Boots da Balenciaga, que geralmente são as mais sinistras. O item número 3 da nossa lista de calçados essenciais são os derbys, loafers, mocassins e os boat shoes. Aqui eu trouxe dois para exemplificar. O primeiro deles é esse meu loafer da Misbehave, vocês já conhecem. É o meu xodó, tá? Ele tem um design diferenciado com esse bico quadrado e ele leva esse afivelamento aqui, né? Na verdade eu me enganei com as palavras, não é afivelamento, na verdade é um aviamento com o logo da Misbehave. Esse sapato, ele é espetacular, eu já perdi a conta de quantos elogios eu recebi usando isso daqui. E por que eu considero esse terceiro tópico tão importante? Porque a gente já tá aqui junto há uns 7 anos e você provavelmente já tá grandinho demais para usar só tênis. Você precisa ter sapato, irmão. Ou você é um homem ou você é um moleque. E como outra opção, um calçado que eu uso muito, que é esse Boat Shoes, que é uma Timberland em collab com a Coldwell. Quem tá aqui há mais tempo sabe que eu sou doido em a Coldwell. E o mais legal desse calçado aqui, além dele ter esse visual clássico, é que ele é uma colaboração com uma marca super futurista. E é claro que eles precisavam trazer algum elemento que fosse futurista. Que no caso é a cor. E o mais legal de tudo é que ele é Gore-Tex. Então, assim, eu nem passo pano pra limpar esse calçado. Eu pego o chuveirinho do banheiro e só borrifo em cima dele e ele tá novo.
Lembrando que essas são apenas as minhas sugestões baseadas no meu acervo. Você não precisa se ater a marcas. Existem várias opções de mocassins, derbys, oxfords e tudo mais. Então, sinta-se livre para encontrar o que tem mais a ver com você. E no nosso quarto tópico de calçados essenciais estão os chinelos, slides, clogs e derivados. E eu vou aproveitar esse momento para mostrar para vocês a clog mais irada que eu já vi. Eu não consegui deixar passar isso aqui. Eu tenho tentado controlar minha compulsão de compras, mas isso aqui foi muito mais forte do que qualquer coisa. Vocês vão ver do que eu tô falando. Isso aqui é uma collab da Crocs com a Beams. Essa é a Crocs mais irada que eu já vi na minha vida, tá? E o que faz essa peça estar caracterizada como uma clog? Essa Crocs é feita de material emborrachado e tem uma característica de ser respirável como todas as outras Crocs. Mas no caso, por causa dessa colaboração, ela vem com essa roupagem que simula uma jaqueta de couro, que é como se fosse uma bike leather jacket. Isso aqui é muito irado, isso tem tudo a ver com o meu lifestyle hoje em dia do motociclismo. Eu não consegui deixar passar. Para os amantes de rock, isso daqui é um item que você precisa ter no seu acervo. Se você não tem, sinto muito, deixou passar. Na época do lançamento, essa peça aqui, salvo engano, saiu por uns R$500, então valia muito a pena. Eu, que no meu acervo não tinha nenhuma Crocs, sempre quis ter uma, eu encontrei uma que realmente vestiu meus pés como uma luva. Mas eu acredito que essa peça também é muito importante para o meu acervo, porque eu não sou muito de usar chinelo nem slide. Então, a clog para mim foi a alternativa para esse tópico. Mas eu sei que meus conterrâneos do Rio de Janeiro amam uma Havaianas, tá? Eu uso também de manhã para levar o cachorro na rua e tal, para ir pra praia. Mas se eu tiver um pouco mais arrumadinho, eu prefiro usar uma clog ao invés de usar um chinelo Havaiano. Mas se você tiver aquelas collab monstra com a Bape, com a Mastermind, aí usa mesmo. Dentro dessa categoria, a gente também pode botar os slippers e os mules, que são calçados que vestem muito fácil. Basicamente, você só vai botar o pé dentro e sair. Então também é uma alternativa. Esse daqui meu é da Nova Man, eu tenho usado pra cacete, tá? É muito legal. Depois que você começa a usar os itens dessa categoria, você fica um pouco preguiçoso de calçar alguma coisa, porque é tão fácil. É uma coisa meio que ready to go, tipo, é só botar e já vai. É tipo pra viagem a parada. E por último, dentro dessa categoria, mas não menos importante, são as Suicoks. Essa aqui, no caso, não é da marca Suicoke, na verdade essa daqui é Yo Yamamoto, né? É Y3 com Adidas. Quem me acompanha de uma cota aqui com certeza já viu esse item. Tem muita gente que faz uma piada dizendo que é bota ortopédica, que parece um pouco mesmo por causa dessa parte aqui de neoprene, mas é uma alternativa também transpirável para você poder usar no seu dia a dia. E chegamos ao último tópico, que eu tenho certeza que é o que vocês mais vão gostar. Você precisa ter entre os seus calçados o tênis esportivo. Eu vou mostrar 3 opções para vocês, que são aquisições recentes. E essa daqui, com certeza, é uma das mais especiais. Eu acho que eu nem vou conseguir dizer qual deles eu gosto mais, porque eu amo todos esses que eu vou mostrar. Esse daqui é um Salomon, em colaboração com o Vendi The Pink. O Vendi já é um parceiro meu de longa data, você já conhece esse designer sul-coreano, que está estourado. E essa foi uma das últimas colaborações dele com a Salomon, marca de calçados. Mas para quem acompanha o trabalho dele sabe que ele já colaborou com a Clarks Originals e agora ele está trabalhando uma collab com o Pokémon. Esse tênis, naturalmente, é um tênis de escalada, que é o que torna ele completamente diferente de todos os calçados que eu tenho na minha coleção. O solado dele tem umas travas e ele também tem essas cores porque ele remete a um hambúrguer. O Vendi é um cara obcecado por comidas e a maior parte dos calçados dele são inspirados em refeições. E a paleta de cores desse tênis é inspirada num hambúrguer. Você vê o amarelo, que pode ser tanto do queijo com a mostarda, o solado vermelho do ketchup, o marrom da carne, o verde da alface. Cara, eu acho o trabalho desse cara incrível, eu sou super fã. E eu tava doido pra ter um Salomon e só o Vendi pra me salvar.
E tem uma parada nessa collab que me pegou, que eu achei genial. Por mais que ela seja inspirada num lanche, que no caso é um hambúrguer, ele não esqueceu de tratar essa peça porque ela foi feita propriamente dita. O que eu quero dizer? E esse é um tênis de hiking. É um tênis para você fazer uma trilha, quem sabe até uma escalada. Mas o Vende gosta de sempre mandar um brinde junto com as suas obras. E o brinde que vem com esse calçado é o mais interessante de todos, que é uma ferramenta de camping, em que você tem um garfo, uma colher, tudo junto, que você pode prender com um mosquetão e usar como um equipamento. Fala sério, esse cara é um gênio. Para você que está se perguntando qual é o nome dessa silhueta, esse aqui é um Speedcross 3. O segundo calçado do tópico de tênis esportivos é o que eu estou usando agora. Esse ASICS é o Gel Nimbus 9, sem dúvida é um dos meus tênis favoritos da minha coleção, tanto por causa de conforto como pela construção desse calçado. É incrível a riqueza de materiais que foi aplicado nesse tênis. Eu não tenho nenhum tênis que chegue aos pés desse em termos de construção. Eu tenho usado bastante esse tênis, tanto para fits de Gorpcore e Techwear, quanto para fits de mismatch, como que eu estou usando agora. Essa CW, salvo engano, se chama Vanilla Black, e esse tênis ele tem cor off-white e preto. E esse tênis tem um valor especial para mim, porque foi um presente de Natal que eu ganhei da minha namorada, da Rafaela, e eu já vinha namorando ele há muito tempo, papo de anos, esperando esse tênis cair no seio. Eu não sei por que diabos esse tênis não cai no seio. Eu acho que ele veio com uma grade muito restrita, e foi por isso que a gente teve que pagar o full price. No final não paguei, né, que eu ganhei de presente. E por último, não menos importante, eu tenho aqui mais um exemplar de tênis esportivo, que é o Air Max Thunder. Fazia tempo que eu não vi um calçado parar a internet como isso aqui, cara. Eu não consegui abrir o meu Explorar sem aparecer pelo menos umas 2 ou 3 vezes um exemplar desse calçado, cara. Esse tênis, sem dúvida, foi um dos mais queridos esse ano. E ele tem algumas opções de cores, como o todo rosa, que é muito maneiro também. Tem o todo preto e tem essa CW que se chama Canyon Gold. Se você for dar uma pesquisada a mais, você encontra algumas outras CWs. Tem uma que é toda branca, muito interessante, parece cor de gelo. Eu não vi isso no Brasil até agora, mas existe uma colaboração desse tênis com uma marca chamada Kids of Immigrants, que é animal. Eu mal vejo a hora disso aparecer aqui pelo Brasil para de repente eu pegar. Eu já tava na fissura de comprar um Air Max, porque fazia muito tempo que eu não consumia um tênis desse estilo. E esse tênis também tem um valor para mim, porque ele resgata uma nostalgia de quando eu era moleque. Eu tive um tênis desse quando eu era moleque e eu gostava muito de soltar fogos. Não fogos exatamente, fogos que a gente vê que estoura no céu, mas aqueles artefatos pirotécnicos. E tinha uma bombinha específica que eu gostava de soltar, que ela acendia uma luz e ficava trocando de cor. Só que o mais legal era quando eu vinha no final e dava uma bica, porque estourava tudo. E eu tinha um tênis desse, o meu era azul, e eu dei uma bica. E eu me lembro que na hora ele queimou e eu fiquei muito triste porque era meu tênis favorito. E não durou muito por causa de molecagem minha. Então agora eu realizei um sonho de criança. O meu Air Max Thunder não é a mesma CW, mas já fez a minha brisa. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É muito importante que você deixe o like. Comenta aqui embaixo que quadro que você tem saudade, o que você quer ver aqui no canal. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque a gente solta vídeo todo domingo às 15 horas. E eu tô esperando você. Até o próximo domingo. Valeu!